Fala pessoal, sou o Nerd com você, seu Nerd professor sobre o seu Nerd, você decide. Pacificador segue na sua mistura de humor sujo, violência e drama, e no episódio 4, que mais importa dizer, a coisa fica ainda mais maluca. Tem flashback da infância, tem portal dimensional de novo, a Argo se perdendo em meio às próprias trapalhadas, o Judomaster de volta, tem caçador de águias ridículo e, claro, o Igli sendo mais importante do que qualquer humano. Será que a Hardcore vai mesmo trair o pacificador? Vem comigo que eu te conto. O episódio 4 começa com um flashback de 35 anos atrás. John, seu irmão e o pai estão caçando na floresta quando o pai acerta uma criatura diferente, um alienígena. Ele é todo bizarro, né? Tá lá caído, ferido. E claro, o velho destrói a cabeça do bicho, né? Acaba com ele de uma vez por todas. E é nesse momento que eles encontram pela primeira vez a misteriosa porta dimensional. O tal portal para o universo de bolso que virou o centro da temporada e que ninguém sabia de onde tinha saído. A gente até pensava que tinha sido o pai do John que tinha criado. É uma cena curta, mas que muda completamente a perspectiva da série, porque mostra que essa ligação com o multiverso não veio do nada. Já fazia parte da vida da família Smith desde a infância do John, e que não foi o pai do pacificador que criou essa tecnologia, algo que estava bem difícil de entender até agora. Finalmente a gente descobriu mais sobre o assunto. E antes de seguir com essa análise completa, já aproveita e fortalece o canal. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e comenta aí embaixo o que você achou dessa cena inicial. Aqui no Nerdstor a gente sempre vai fundo em cada detalhe, com review toda semana e espaço para as melhores discussões nerds. E se você quer mais conteúdo ainda e quer também me ajudar a manter o canal funcionando, então clica aqui embaixo em Seja Membro, se torne um membro e aí sim você fortalece a parceria. Também se quiser só conversar comigo, assim ó, totalmente na faixa de graça, tem o link do nosso WhatsApp aqui, clica aqui e vem lá com a comunidade. Já sabe que aqui no canal a análise é sem misericórdia e com spoilers, tá? Então, o episódio 4 de Pacificador, que mais importa dizer, sim, esse é o nome, são 38 minutos intensos que amarram a origem da situação, humor ácido, ação maluca e um cliffhanger bem esperto. Eu andei vendo o pessoal reclamando por aí que a série é só mais do mesmo, que os episódios parecem repetir a mesma fórmula. E é verdade. Mas eu digo que Pacificador não é uma série séria. É uma série de humor e bobajada na tela. Então, assim, senta e se diverte. É, tá bom. Depois do flashback, onde descobrimos que o pai do John nunca foi esse gênio que as pessoas imaginavam, que ele teria inventado essa porta dimensional, mas sim só um cara de sorte e muito mau caráter, a gente volta ao presente. O John chega em casa e ele demora um tanto absurdo para perceber o caos que tá aquilo. Tudo revirado. Mas o Igli tá lá de boa, né? Dono do quintal. Os dois furgões da Argus aparecem na porta e o Economus, coitado, tem que lidar com o Judomaster, o caçador de águias, e ali já na primeira trocada o Economus solta um apelido, cara, certeiro pro caçador de águias, né? Capitão Apropriação Cultural. Aquele caçador, cara, enfeitado, parece indígena, é muito ridículo. E tem o tal do Fleury, né? Ali a gente vai ter nesse momento piada racista, tem os agentes da Argus que, cara, pra mim esse grupo parece mais um grupo de escoteiro desorganizado, meio trapalhões, do que uma força federal. A série usa o humor como, sabe, pra tentar amarrar a equipe. Esses caras, sério, não iam durar um segundo numa operação séria. O Economus, fiel ao amigo, né, tenta avisar o cara por mensagem. Só que ele manda umas erros de gramática. O Chris leva vários segundos pra entender e é uma piada que, cara, é muito legal, sabe? Funciona porque parece coisa da vida real, sabe? Normal. As pessoas escrevem com erro de gramática e quando você vai ler, tu fica naquela, puta, será mesmo que é isso que o cara quer dizer? Não, só pode ser isso. Então, pra mim, essa piada funciona. O John corre pelos fundos e é perseguido pelo Judomaster. Enquanto isso, o caçador de águias vai rastrear a Igli. E, cara, daquele jeito bem científico, né? O cara cata cocô e come. Assim ele levanta pistas. É humor sujo e não sei se que a série abraça sem culpa. Mais tarde ele ainda vai entrar naquele transe ritual bizarro caricato. É o Gun testando limites, tá? É tosco, é ofensivo de propósito e é feito para deixar todo mundo desconfortável enquanto dá aquela risadinha de canto de boca. Quando a luta começa, contudo, a série não vai muito além do normal, né? O Judomaster segue sendo rápido, técnico e perigoso. Ele e o Chris saem na porrada e rola uma ribanceira lá e tudo termina com o John despencando em cima do cara. Como o Judomaster é pequenininho, o John é grandão. Quem se dá mal é o Judomaster. E o Igli? Bom, virou alvo. Mas o passo em falso do caçador rende uma delícia. O Economus ativa o modo herói, empurra o babaca de cabeça numa pedra e salva a ave. É brutal, é cômico, é o tipo de mistura que a série faz quando tá, pra mim, no seu melhor momento, tá?
ponto pro Economus, personagem que cresceu muito nessa temporada, tô muito do lado dele. A Adebayo, por outro lado, pra mim, cara, perdeu muito nessa temporada. Mas ela vai na contramão do caos, tá? Ela recebe em casa aquela revista com o anúncio da sua empresa de segurança. Ela tá tentando recomeçar a vida, né? Mais tarde, o John destrói as esperanças dela, falando que a revista, na verdade, é fake. Ela é golpe, né? Vende no máximo 12 exemplares. Mas também é ela quem chega para socorrer Igli e o John. Com ela, o Chris finalmente abre o jogo sobre a dimensão perfeita, o universo alternativo onde parece que tudo deu certo para ele. E ele tá carregando aquela mala que ele pegou lá no flashback, lembra? Que é o dispositivo do portal portátil. O plano dele, levar para casa do avô, né, e mover a porta que estava na casa do pai para a casa do avô antes que a Argus arrombem a entrada. O corte entra a tensão na casa, com o Economus ganhando tempo, ele dá uma gusparada na casa do Fleury, né, na cara do Fleury ali, sabe o cara da cegueira de pássaros. E também tem a correria da dupla lá, dele tentando ativar sem saber direito o que está fazendo. Quando a Argus finalmente arrebenta a porta, que já foi realocada, tá, tecnicamente ela foi realocada um segundo depois da porta ser aberta, dá alarme, dá confusão e a Bordeaux tem que reportar o fracasso ao Flag Center. Sinceramente, se eu fosse crítico, eu iria reclamar dessa Argus toda atrapalhada. Mas aqui eu tô só me divertindo nessa série. Então, pra mim, até essas burradas estilo, como eu já disse, trapalhões, não fazem sentido. Elas aqui dentro dessa série fazem. E aí a trama se intensifica, porque o Flag vai atrás da Harcourt. Ela está naquela espiral de autodestruição dela, né? Brigando na rua, se isolando. Ela está na lista negra do governo e tudo mais. Ele então oferece um indulto, né? Tirar o nome dela da lista em troca dela entregar o pacificador. É a sede institucional clássico. Ela perde o direito de existir profissionalmente e a moeda de troca é trair quem ela chama de amigo. Ou até mais que amigo. Pouco depois o John recebe uma mensagem dela e fica ali a dúvida. Ela vai entregar o cara ou ela tá tentando fazer um jogo duplo? Quem reaparece também é o Adrian, né, o vigilante, né, o coringa da equipe, pronto para ajudar. Do outro lado, o Capitão Apropriação Cultural faz uma dança ritualizada com rock and roll, tem que ter rock and roll, senão não é James Gunn, uma cena tão nonsense que dava para pendurar num museu do grotesco. O pior é que funciona, ironicamente ele consegue se sintonizar, né, com o Igli e descobre onde é que o John tá. O caminho da colisão está traçado, o caçador encaminha-se, enquanto John segue para encontrar a Harcourt. Temos um corte seco aqui, e só semana que vem a gente vai descobrir em que lado a Harcourt está. No geral, o episódio segue a fórmula gonzo da série. Humor negríssimo, ação cruel, com punchlines visuais e um comentário social que vai na incompetência da Argus ao ridículo do arco de redenção da cultura indígena estereotipada. O Igli, para mim, continua MVP, tá? E a origem do portal finalmente dá substância a esse mistério da temporada. Pontos fracos, os 38 minutos passam muito rápido e algumas piadas, tipo a questão da cegueira de pássaros, já começa a desgastar. Ainda assim, o ritmo é melhor que no episódio 2 e o cliffhanger do final segura. Os principais destaques para mim é a questão da origem do portal lá na infância, o Economus salvando o Igli, Economus está muito bem, né? E a negociação do Flag com a Harcourt. Pontos baixos, piadas racistas jogadas, tem crítica aqui, mas nem sempre fica claro, arcos muito caricata e algumas facilidades de roteiro. Mesmo assim, a diversão tá ali, tá legal. Nota 7,5 para esse episódio. Pacificador segue sendo aquele rolê pra ver sem levar tão a sério. Quando ele abraça o absurdo com um pé na ação, bem coreografada, e outro na tragédia do Chris, funciona. E esse quarto episódio faz justamente isso, tá? Então, próximo episódio tem tudo pra detonar. E, fechando esse episódio, fica claro que Pacificador não tem medo de misturar humor sujo, crítica social e muita loucura multiversal. O cliffhanger foi muito bom, Harcourt aparece pronta para entregar o Chris, o caçador de águias entrou numa viagem espiritual bizarra que eu não imaginava que fosse acontecer, e a Argus tá com a corda toda para pegar o nosso herói. E aí, você acha que a Harcourt vai mesmo trair o Pacificador? Ou tudo isso é só um jogo de aparências? Comenta aqui embaixo a sua teoria. Eu leio todo mundo e respondo, tá? E não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem comigo, porque semana que vem tem análise completa do episódio 5 de Pacificador. E eu tenho certeza que esse vai pegar fogo. Também estamos cobrindo aqui Alien Earth, tá? E daqui a pouquinho vai começar It Bem-vindo a Barry. Tem muita coisa ainda pra rolar aqui no canal. Forte abraço e se cuide.